A multiplicação para números naturais surgiu dessa mesma ideia proposta pela adição, a de agrupar quantidades, né? Lembrando que na multiplicação, nós podemos observar aquelas quantidades como a repetição de padrões. Exemplo, 3 vezes 4 são 3 conjuntinhos de 4 elementos. Então, 3 conjuntos, cada um com 4 elementos. Então, são 3 repetições de 4 elementos. Posso juntar tudo num só e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a ideia veio exatamente disso aí, né? De juntar, agrupar num só conjunto aquelas quantidades repetidas. É basicamente o que originou da própria ideia de mudança de base, né? De repente, os produtores ali, como eu falei, os pecuaristas estavam com muitas ovelhas, não dava para carregar sacos e sacos de pedras, então a cada 10 pedrinhas eles trocavam por uma pedra maior ou um graveto, estabelecendo aí a contagem de base 10, mas também estava estabelecendo a multiplicação, né, por 10, né? A cada grupo de 10 eu separo, então 2 conjuntos de 10 seriam 20 unidades, enfim. A ideia de multiplicação surgiu da ideia de juntar a mesma quantidade várias vezes. A ideia da subtração para números naturais vem da ideia da decomposição dos números. E só pode ser efetuada a subtração quando eu tenho uma quantidade maior e quero retirar dela uma quantidade menor. Por exemplo, se eu tenho aqui, 8 e de 8 eu quero tirar 5, por exemplo, né? É possível, por quê? Porque 5 compõe o 8. De 5 para chegar no 8 ainda tenho 3 unidades. Então, eu posso retirar 5 unidades do 8. Dessa ideia é que surgiu a subtração, né? A ideia de retirar. Eu só posso retirar de uma quantidade algo que for menor do que ela. Então, dentro dos naturais, a proposta dos naturais, quando surgiu, era para contar, né, os elementos. Se eu quero multiplicar, eu repito aquelas quantidades iguais. E para subtrair, eu preciso ter uma quantidade para poder dela retirar uma quantidade menor. Preciso ter uma quantidade maior para poder dela retirar uma quantidade menor. E como surgiram os números inteiros? Bom, nós vimos no material a forma como surgiram os inteiros, como tudo na matemática, surgiu também de uma necessidade, né? A necessidade de trocas financeiras, tá devendo, tem a mais, ou de expressar aí temperaturas abaixo de zero, né? Temperaturas negativas. E nós vimos quem formalizou, quem foi ali trabalhando e formalizando os inteiros em algumas localidades. Mas como que funciona o princípio aditivo e multiplicativo para os inteiros? Lembrando que os números inteiros são números positivos, negativos e o zero. Agora estamos já falando do zero. Não temos um limite superior nem inferior no conjunto dos inteiros. Eles são infinitos para a direita e para a esquerda. Então, nós não temos um menor elemento no conjunto dos inteiros, assim como tínhamos no conjunto dos naturais. No conjunto dos naturais, o menor elemento é o 1. Para o conjunto dos inteiros, não temos um menor elemento. Juntamos os elementos, né, todos eles, e com a lembrança de que, né, recordando que agora nós temos os números negativos e positivos, números com sinais opostos. Vamos ver então como funciona a adição para números inteiros. Lembrando que nós temos agora inteiros positivos, inteiros negativos e o zero. Bom, eu vou utilizar quantidades diferentes de zero, né? Os laranjados representam quantidades com sinal positivo, os azuis, quantidades com sinal negativo. O que a gente precisa lembrar é que uma unidade positiva anula uma negativa e vice-versa. Vamos supor que eu quero juntar, eu quero somar mais 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, menos 5 e aqui mais 7. Uma quantidade representada de bolinhas laranjas, então quantidade positiva. Uma quantidade aqui representada por bolinhas azuis,
Todas são bolinhas, então eu posso juntar tudo no mesmo grupo, apenas que a cor vai diferenciar os sinais. Aqui é positivo, aqui é negativo. Se eu quiser juntar, né, dentro da proposta aí da adição, né, que é juntar num só grupo, num só conjunto, reunir tudo isso aqui, né, num local só. Então, vamos lá. Mais 7 com mais menos 5, mais uma vez lembrando que uma unidade positiva anula uma negativa, né? Olha só, então se a gente aqui, ó, observar o que está acontecendo, né? Nós vamos verificar que cada unidade positiva anulará uma quantidade negativa e olha o que sobra, sobrou aqui 2 elementos positivos. Então, mais 7 mais menos 5, eu tenho por resultado mais 2, né? Eu estou aqui somando quantidades, lembrando que uma representa um saldo positivo, outra um saldo negativo. Saldo credor, saldo devedor, né? Era exatamente a ideia que, durante as trocas comerciais, foram estabelecidos aí, por exemplo, se alguém estava devendo, né, 5 galinhas. Olha, paguei uma, paguei outra, então ia anulando. Cada galinha que ia sendo paga ia cancelando a dívida. Se ele conseguiu trazer mais galinhas do que ele devia, ficou com um saldo aí credor. Ou outros, né, exemplos, né, ou até mesmo as trocas monetárias, enfim. Então, essa é a ideia da adição dentro dos números inteiros, onde eu posso ter números positivos e negativos. Perceba aqui que, de fato, o que está acontecendo é uma subtração. Então, foi assim que a subtração surgiu. Da ideia da adição, surgiu a subtração quando começamos a trabalhar com os números negativos, né? E se eu quisesse, então, juntar duas quantidades negativas? Não, eu não quero juntar duas quantidades positivas, não. A pessoa está devendo e passou a dever mais ainda. Ela estava devendo 5 unidades e agora ela está devendo 4 unidades. Então, eu quero somar aí, ó, menos 5 com mais menos 4. Eu tenho alguma coisa para anular aqui? Se eu fizer a junção dessa maneira, se eu agrupar esse conjunto dessa maneira, eu vou ter quantidades que se anulam? De maneira alguma. Eu não vou ter quantidades que se anulam, porque todo mundo aqui é da mesma cor. Todo mundo aqui tem o mesmo sinal. Então, ó, menos 5 mais menos 4, eu vou juntar tudo num grupo só. Ninguém se anula, então eu continuo com a quantidade total. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos eles com sinal positivo. Então, aqui, ó, nós somamos e permanece o sinal. Por quê? Porque todos têm o mesmo sinal. Então, essa é a ideia, né, do princípio aditivo, trabalhando com números com sinais opostos. Mesma coisa se eu tivesse aqui a ideia de agrupar o mais 7 com mais 3 aqui agora, ó. Eu vou fazer uma junção desses dois grupos, né? O mais 7 e o mais 1, 2, 3, mais 7 mais 3. Todos são da mesma cor? Sim, todos são da mesma cor, então ninguém vai se anular. Então, aqui eu vou apenas contar as quantidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vai permanecer o sinal positivo. O total aqui é mais 10. De fato, eu efetuei uma soma. O sinal prevaleceu positivo, porque assim é o sinal de todos os elementos que estão nesse conjunto. Como aqui nessa outra situação, o sinal permaneceu negativo, porque assim era o sinal de todos os elementos desse conjunto. Eu efetuei uma soma, só que uma soma onde prevalece o sinal negativo. Já na situação de sinais opostos, eu efetuei uma subtração e vai prevalecer o sinal daquele que tiver uma quantidade maior. Se eu tivesse feito aqui, ó, mais 3 com menos 4, se eu fosse juntar aqui, ó, mais 3 com menos 4, eu iria ficar com mais 3 mais menos 4, mais 3 menos 4, se a gente for cancelar cada positivo, cancelando aí um negativo, vai sobrar um negativo, portanto, vai sobrar uma quantidade com sinal negativo, né? Então, vai sobrar aí, com certeza, menos 1, ok? Então, vai sobrar menos 1.